de, já sem mais delongas, convidar aqui o pastor Adriano Moreira, meu amigo, meu irmão de muitos anos, começando ano que vem um doutorado em teologia, mais um doutor, é isso aí. Bênção. Pastor Adriano foi assim das pessoas assim, mais impressionantes. Vou contar só essa aqui para passar para você, pastor Adriano. Nós dávamos aula juntos no Seminário da Pavuna, Seminário Batista da Pavuna, foi onde que eu o conheci. E a gente está falando aí de 2006, né, quando eu cheguei. Você já estava lá já há muito tempo. Você chegou em 99, cheguei lá em 2006. E nós demos aula durante 10 anos, aula juntos. E alguns períodos, ele dava aula em frente à sala, né, uma em frente à outra. E chegavam momentos que ficava assim tão intensa a aula do pastor Adriano, que eu falava para meus alunos assim: gente, vamos parar e vamos ouvir o pastor Adriano falar, porque a aula dele era muito mais interessante do que a minha. Está lá o pastor Adriano, glória a Deus e tal. E quando nós iniciamos aqui o seminário, em 2017, né, trazendo o curso Superior em Teologia, o pastor Adriano, ele esteve aqui conosco até 2022, não é isso? Isso, até 2022 esteve aqui ministrando, por isso que muitos irmãos aqui o conhecem, foram alunos. Quantos alunos do pastor Adriano aqui? A turma aqui, ó, só, que legal, né? Aulas inesquecíveis, né, JP? Bênção pura. E vamos receber esse servo de Deus, homem de Deus, muito sério na palavra, que tem um compromisso com a doutrina de Deus, né? Vamos orar por ele. Pai querido, aqui está o teu filho, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu servo, pela forma como tens o conduzido, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, porque no reino dos céus nós temos essa possibilidade de fazer amigos, de fazer parcerias. Muito obrigado, Senhor, por essa amizade. Eu te peço no nome de Jesus, que aqui na ministração da tua palavra, que haja graça, poder, autoridade espiritual, revelação do teu Espírito. Abençoa a sua família, Senhor, guarda as meninas, Adriana, Senhor, em nome de Jesus, que todos estejam guardados por ti, Senhor, e o teu filho tenha toda a liberdade espiritual de ministrar a tua palavra aos nossos corações. É que eu te oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz de Cristo a todos. É sempre prazer e alegria estarmos na casa do eterno Deus e no privilégio e responsabilidade de poder ministrar a sua palavra. E mais uma vez sou grato a ele, ao nosso querido irmão, amigo que nos convidou para aqui estarmos, revermos aqui alguns dos nossos queridos irmãos, alunos, colegas professores também, que juntos aqui caminhamos. E eu espero que hoje a gente possa caminhar um pouco mais, crescendo um pouco mais no conhecimento do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente sempre. Como o pastor Luiz Cláudio falou, a gente trouxe 2 dos nossos exemplares de livros, mas assim, são os últimos dos últimos que a gente voltou agora nesse final de semana de um compromisso ali em Minas Gerais. Aí o restante quase todo foi, mas aí você ainda pode adquirir alguns ali que nós trouxemos. Um deles tem a ver com nossa temática sobre mentalidade cristã em um mundo não cristão, que foi a nossa tese do mestrado, a gente tentando mostrar um pouquinho sobre uma análise sobre as razões que produzem mentalidade não cristã nesse contexto brasileiro. Então, tenho certeza, e um pouquinho do que a gente vai falar aqui tem a ver também com essa questão. Amém? Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser mais rápido do que o pastor Henrique, mas eu quero tentar compartilhar um pouco dentro dessa temática na teologia relevante para o mundo em crise, que é a temática principal, mas o que a gente hoje quer compartilhar com vocês é exatamente o conhecer a Deus, para que a gente possa viver com propósito. E aí no nosso primeiro slidezinho aí, tem um texto que é o texto de Colossenses capítulo 1,
verso 9 e verso 10. Se der para colocar aí o texto na tela, que a gente vai lendo, pelo menos os 2 versos, Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, ele é um texto que me chama a atenção, porque ele tem a ver com essa questão de fato e de verdade conhecermos a Deus. E o texto nos diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa é uma oração do apóstolo Paulo para a igreja em Colossos, e é muito interessante observar que quase em todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele começa, ou lá no meio da epístola, ele tem uma oração, e é importante se prestar atenção no que de fato o apóstolo Paulo está orando, e essa é uma oração em que ele está exatamente pedindo a Deus, para que essa igreja transbordasse no pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, para que em desdobramento e consequência disso, pudessem viver de modo digno da vocação do Senhor. Por isso que a gente começa dizendo que viver em um mundo em crise, só é possível se a gente viver a partir de um propósito. Não há como viver num mundo em crise, crise existencial, crise social, crise espiritual, crise econômica, crise política, crise, se a gente não estiver debaixo de um propósito. E este propósito também não pode ser um propósito temporal, não pode ser um propósito que se acabe, não pode ser um propósito humano, não pode ser um propósito resultado da ideia humana, que seria um propósito caído. Tem que ser um propósito eterno, tem que ser um propósito supratemporal, tem que ser um propósito fora desse sistema, tem que ser um propósito fora desse cosmos que nós vivemos. Por conta disso, pode passar? Por conta disso, a gente precisa prestar atenção em outra coisa, que para a gente então viver sobre esse propósito, que tem que ser um propósito supratemporal, portanto, é um propósito que não é humano, é um propósito que é do Criador, é um propósito que é eterno, é preciso que a gente tenha um modo de pensar conforme esse propósito. Precisamos então ter uma mentalidade cristã. A nossa mente precisa ser uma mente cristã, a nossa mente precisa ser uma mente segundo Deus, a nossa mente precisa ser uma mente segundo o Evangelho. Mas para que se tenha essa mente segundo Deus, segundo o Evangelho, eu preciso ter uma visão conforme Deus, conforme o Evangelho. Porque a minha mentalidade, ela é produto da minha visão, da minha cosmovisão, de como eu estou enxergando esse mundo, como eu vejo o eterno, como eu me vejo, como eu vejo o mundo, como eu vejo o sistema, como eu vejo o que está ao meu redor. Então a minha cosmovisão precisa ser cristã, para que então a minha mentalidade também seja uma mentalidade cristã, para que nessa mentalidade cristã eu viva debaixo desse propósito, que é um propósito supratemporal, que é um propósito eterno. E aí, Jonas Madureira, num livro muito interessante que eu recomendo que se leia, Inteligência Humilhada, ele vai dar uma definição que eu achei muito interessante sobre cosmovisão. E ele disse assim, cosmovisão é um compromisso, bem como é uma orientação fundamental do nosso coração, e que fornece um fundamento no qual vivemos, movemos-nos e existimos. Ou seja, nossa visão de mundo molda nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas decisões. Então, quando está se falando de cosmovisão, está se falando dessa visão, e nesse caso, uma cosmovisão cristã, que eu quero enfatizar, a cosmovisão cristã, ela tem a ver com esse compromisso, ela tem a ver com essa orientação fundamental do coração, da alma, da vida, que me fornece todo o fundamento que me orienta, naquilo que eu vivo, naquilo que sou, naquilo que me movo, naquilo que eu estou realizando, ou seja, é o que vai determinar as minhas escolhas, porque as minhas escolhas na vida têm a ver com como eu penso a respeito da vida.
Por isso, essa mentalidade cristã necessária e precisa para cada um de nós. Pode passar. Aí, o modo de pensar sempre será produto do modo como você enxerga o mundo. Por isso, ainda temos no nosso meio, assustadoramente, visões distorcidas. De gente que se diz de Jesus, de gente que se diz do Evangelho, de gente que se diz cristã, mas se comparar a visão dessa gente que se diz cristã, que se diz de Jesus, discípulo de Jesus, e a visão de Jesus, existe exatamente um antagonismo muito grande. Ou seja, essa visão que se diz que é a visão cristã de tanta gente por aí, não é a mesma visão de Jesus. Por isso que o modo de pensar sempre será o produto desse meu modo de enxergar o mundo. E, em outras palavras, essa minha mentalidade, ela sempre será um produto da minha cosmovisão. Então eu preciso de enxergar o mundo a partir de Cristo, a partir do Evangelho, porque senão eu não vou viver num propósito. Como é que eu conheço a Deus e vivo num propósito se não for a partir de uma cosmovisão cristã? Por isso que a gente diz que uma mentalidade cristã, ela é baseada no como nós enxergamos o mundo em que vivemos, mas é a partir dos princípios das Escrituras Sagradas, é a partir do Evangelho, é a partir de Deus. É Ele que tem que direcionar o nosso modo de enxergar, de entender, de discernir, portanto, de pensar, e aí, consequentemente, de ser, de viver, de agir e de escolher no nosso dia a dia. Por isso que a lente tem de ser o Evangelho. Se a nossa lente não for o Evangelho, a gente enxerga errado. Se a lente não for Cristo, a gente enxerga de modo diferente. Se a lente não for Cristo, eu posso dizer que a gente não deveria dizer que somos de Cristo. Porque se eu digo que eu sou de Cristo, eu enxergo conforme Cristo, eu vejo conforme Cristo, eu penso conforme Cristo, eu vivo conforme Cristo. Se existe qualquer dessemelhança disso, eu não poderia ter a ousadia de dizer que eu sou de Cristo. Posso até dizer que eu sou de igreja, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu gosto dessas explicações. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então ser de igreja é uma coisa, ser de Cristo é outra coisa. E quase sempre quem é de Cristo também está fazendo parte e é parte de uma igreja. Mas nem todo mundo está numa igreja, tem alguma coisa a ver com Cristo. Deu para entender? Então daí a importância da teologia. E aí, pode passar. É algo óbvio, mas é um óbvio que parece que quanto mais óbvio, menos óbvio fica. E eu gosto de explicar teologia, porque de vez em quando eu encontro alguém dizendo que aprendeu teologia, se desviou. Aprendeu teologia, se esfriou. Aprendeu teologia, ficou mais carnal na vida. Aprendeu teologia e está mais envolvido no pecado do que em qualquer outra coisa. Aí eu entendi errado teologia, se é que eu entendi teologia. Então é só para a gente voltar a um básico, de tão básico que parece que para muita gente não é básico. Teologia é theo, logos, conhecimento de Deus. Mas quem é theo? Theo não é uma ideia, theo não é uma ideologia, theo não é uma ciência, theo não é uma matéria, theo é uma pessoa, e uma pessoa divina. E essa pessoa divina desejou revelar-se. E essa pessoa divina, não porque precisasse, mas porque quis. E também não explicou porque quis. E louvado seja o nome dele porque ele quis. Porque eu, porque ele quis, sou o beneficiado dele querer se relacionar comigo. E ele querendo se relacionar comigo, eu nem faço a pergunta, porque talvez nem eu mesmo se relacionaria comigo, mas ele quis se relacionar comigo, por isso que eu me aceito, porque ele me aceitou. Aleluia. Amém? Então, quando eu estou falando de teologia, eu estou falando de conhecimento de uma pessoa, e essa pessoa é pessoa divina. Então, se eu estou aprendendo, se eu estou conhecendo, se eu estou estudando, seja lá qual for o verbo que você quer usar, teologia, você está conhecendo uma pessoa. É a ciência, é o conhecimento do que essa pessoa se deu a revelar. E eu gosto de um texto, que é um texto que a gente usa muito, que é o Oséias, capítulo 6 e verso 3.
Pode jogar esse texto aí na tela para a gente? Depois eu falo desse detalhe aqui. O Oséias capítulo 6 e verso 3 é um dos textos que a gente gosta muito de citar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É importante se dizer que esse é um dos segredos dos originais bíblicos, é que o verbo aí usado, ele tem a ver não com acúmulo de informação. O verbo aí usado, e aí você está vendo, está exatamente falando de relacionamento. Então, quando o texto está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, assustem-se. Você pode ler todas as teologias do planeta Terra. Você pode ler todos os compêndios teológicos da Terra. Você pode ter feito todos os cursos, até os doutorados e pós-doutorados da vida, e pode não conhecer Deus. Porque conhecer Deus é relacionamento, conhecer Deus é vida, conhecer Deus é caminhar com Deus, conhecer Deus é ter intimidade com Deus. É só assim que você conhece Deus. Quem é Deus? Deus. Esse que o texto está dizendo. Esse verbo yadá é exatamente relacionamento. Por isso que é importante a gente saber que quando essa temática, do qual estamos submissos a ela, conhecendo a Deus, para viver em propósito, esse conhecer é mais do que o acúmulo de informação, mais do que o acúmulo de dados, mais do que o acúmulo de tanta coisa que você possa ter lido ou ter aprendido. Isso tem a ver com relacionamento. Significa, eu gosto sempre de usar essa didática, que são os 4 R's. O primeiro R é o R da revelação. O Deus que resolveu revelar-se ao homem, o Deus que resolveu revelar-se à humanidade. E esse Deus que decidiu revelar-se, capacitou o alvo da revelação a responder. É o segundo R, é o R da resposta. Deus então capacitou você a poder responder à revelação. Mas esse Deus que capacitou você a responder à revelação é o Deus que não te automatizou, não te programou a responder o que Ele quer que você responda, que seria o sim, seria o lógico. Mas Ele, em te capacitando o segundo R, que é responder, Ele também corre o risco de você talvez responder, não quero caminhar com o Senhor, não quero viver com o Senhor, não quero a salvação do Senhor, não quero a eternidade com o Senhor. Essa capacidade Ele deu, de fato. Aí vem o terceiro R. Esse R é o R da responsabilidade. Deus revela, te capacita a responder, mas a sua resposta é responsabilidade sua. Se você responder sim, a responsabilidade é sua. Se você responder não, a responsabilidade é sua também. E aí vem o quarto R, porque a sua resposta, que vem a sua responsabilidade, traz um resultado. E o resultado da sua resposta, se é sim, é um. Se o resultado da sua resposta que é não, é outro, mas é de inteira responsabilidade sua. Mas quem decidiu, acima de tudo, revelar-se, é o Eterno. E eu espero que todos nós tenhamos respondido. Que todos nós tenhamos respondido. Irmão, a merenda daqui a pouco tem. Que todos nós tenhamos respondido? Sim. Porque você é responsável pela sua resposta e tem resultado a respeito disso. Pode passar. Por isso que eu quero falar da importância então desse evangelho ou dessa teologia. Primeiro, é pelo que ela é, como a gente já acabou de falar. Essa importância de que quando nós temos que conhecer a Deus para viver em propósito, é entender o que é esse conhecer a Deus, o que é essa teologia, o que é esse evangelho, o que é isso. Então aprenda que antes de qualquer coisa, é uma pessoa divina que decidiu revelar-se com a pessoa humana e ter com essa pessoa humana, você, eu, cada um de nós, uma intimidade, uma vivência, uma experiência, um caminhar. Pode passar, meu santo? Outra coisa importante é que quando nós estamos falando desse evangelho, ou estamos falando dessa teologia, ela é importante para o nosso conhecimento de Deus, para que a gente possa viver em propósito, pelo que ela supre. E o que é a teologia? O que é o evangelho? O que é essa cosmovisão? Ela vai suprir a necessidade de que nós tenhamos um absoluto na existência. Não há como viver em um mundo em crise se não houver absoluto, se não houver uma verdade.
e aí é redundante a gente dizer verdade absoluta, mas é só para enfatizar, mas é redundância. A gente tem que ter essa verdade, e a verdade é absoluta. Por isso que quando nós falamos de essa cosmovisão cristã, da teologia, do evangelho, do Theos, a gente está falando de algo importante que Theos vai suprir, que a teologia vai suprir, que é a necessidade de uma declaração autoritária sobre a verdade. Porque a gente vive hoje num contexto onde cada um tem a sua verdade, onde cada um vai apontando um caminho, onde cada um vai apontando uma direção. E aí, como é que fica? Parece que está todo mundo meio que perdido, porque cada um está dizendo que o caminho é para lá, outro é para lá, outro é para lá, ou é para cá, ou é para ali. Então é importante que a gente saiba que a teologia, a cosmovisão cristã, o evangelho, como a gente queira denominar, é importante porque supre essa necessidade. A necessidade de um absoluto, uma necessidade de uma verdade, a necessidade de um caminho, a necessidade de uma direção, a necessidade de um alvo, a necessidade do que a gente possa dizer o que é o certo. Porque nós estamos vivendo hoje o pluralismo religioso. Eu costumo muitas vezes brincar, dizer que você tropeça na rua, tu não cai mais num bueiro, tu cai em alguma religião, tu cai em algum culto. No caso de culto, cai num culto, se for culto de crente, é culto de libertação, né? Literalmente naquele dia, não precisa ser sexta-feira não, né? Você já cai no culto de libertação. A gente está vivendo hoje um pluralismo religioso. A gente está vivendo hoje um relativismo, onde cada um com a sua verdade, cada um dizendo alguma coisa diferente do outro, onde não existe de fato a verdade de cada um. Então é relativismo, é muito relativo. Estamos vivendo o subjetivismo também, cada um com a sua experiência, cada um com o seu encontro com o espiritual, cada um com a sua relação espiritual, seja lá com o que for, e aí não tem o absoluto. Então a teologia, a cosmovisão, para que a gente conheça a Deus, para viver debaixo desse propósito, eu preciso dessa cosmovisão cristã, eu preciso da teologia, Theos, como a gente já disse aqui o que é Theos, teologia, conhecimento de Deus, porque supre esta necessidade na existência humana. Nós precisamos de absoluto, nós precisamos de parâmetro, nós precisamos de padrão, nós precisamos de alvo. Nós precisamos de saber o que é certo, o que não é certo. Não estamos falando de radicalismo, nem de legalismo. Estamos falando de verdade. Verdade precisa ser dita a nós. Verdade precisa ser estabelecida. E nenhuma outra verdade mais verdadeira, redundantemente falando, do que a do Criador e a do Eterno. Por isso que nós precisamos disso e não tem como fugir disso e nem estar em outra situação. Pode passar. A outra importância que a gente precisa ver quando nós estamos falando dessa cosmovisão é porque ela, pode passar para a gente, ela tem como importância a lente que ela nos oferece. Lembra que eu disse? Nós precisamos enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Eu não vou conhecer a Deus para viver em propósito se, como já dissemos lá atrás, a cosmovisão, a mentalidade cristã, a maneira como eu enxergo o mundo, se não for a partir de Cristo, se não for a partir da Escritura, se não for a partir da teologia, ela é importante porque ela nos fornece, ela nos apresenta, ela nos traz uma lente da qual nós conseguimos enxergar pela lente certa. E essa lente é a lente de Cristo, é enxergar o mundo com os olhos de Cristo. E isso por algumas razões. Se não caminha comigo, Cristo foi alguém coerente. Cristo foi alguém que o que disse foi o mesmo que fez. O que fazia é o que dizia, era uma coisa só. Não havia desconexo nisso. Cristo tinha essa coerência existencial. Ele nunca realizou algo que contradissesse o que ele ensinou. E muitas vezes ele primeiro fazia e depois ele dizia: assim como eu fiz, façais vós também. Então conhecer a Deus para viver em propósito tem que ter essa lente apresentada pela Escritura, pela palavra de Deus, que é enxergar o mundo com os olhos de Cristo. E isso nos levará a uma vida de coerência. O evangelho que pregamos é o evangelho que vivemos. São Francisco de Assis disse nos seus escritos: pregue o evangelho, se necessário, você fale.
E quando hoje nós falamos de pregar o evangelho, a gente pensa em microfone, a gente pensa em um bom som, a gente pensa numa boa mídia, a gente pensa em algum outro canal que fará com que a nossa voz chegue, que o louvor chegue. E eu preciso viver esse evangelho, eu preciso ser esse evangelho, eu preciso ter essa coerência. E onde quer que eu esteja, essa coerência já prega, essa coerência já fala, essa coerência já anuncia, essa coerência já impacta, essa coerência já provoca influência e transformação em outros, porque eu estou como Jesus, vivendo coerentemente, ensinando o que prego, pregando e ensinando aquilo que vivo. Esta coerência proporciona um modelo consistente, porque Jesus cumpriu toda a justiça. E isso tem sido um dos problemas hoje, porque o conhecer a Deus para viver no propósito, como é a nossa temática, tem encontrado essa barreira. A barreira de que não estamos enxergando o mundo com os olhos de Cristo, exatamente porque não estamos vivendo de maneira coerente. E esse tem sido o escândalo muitas vezes no meio evangélico, esse tem sido o escândalo no meio cristão, de gente que não está vivendo de modo coerente. Uma outra coisa importante, pode passar, é que enxergar o mundo com os olhos de Cristo, também significa, pode passar, também significa você dar a olhada no que Cristo, além de ser coerente, além de Cristo estar vivendo dentro de uma coerência, além de Cristo estar vivendo dentro da coerência do Evangelho, é interessante você perceber que o saber e o fazer tinham uma conexão na vida e no ensino de Cristo. Tem um texto que eu acho muito interessante, que está em João, capítulo 7, quando Jesus está dizendo no verso 15, joga esse texto na tela por gentileza, João 7, verso 15, que a didática diz para a gente que você primeiro aprende, ou primeiro você tem informação, depois você faz. Jesus parece fazer um inverso desse negócio aqui, porque ele diz assim, então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Pode passar. Jesus respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. 17. Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. Fazer, conhecer. Fazer, conhecer. Ué, não seria conhecer e depois fazer? Se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, eu não a conheço. Se eu não estiver praticando, eu não sei. Jesus diz para a gente, com todo o diploma que você tenha no planeta, tu não sabe, porque segundo Jesus, você só sabe se estiver fazendo. E aí, se nós não estamos vivendo de modo coerente, o que a gente está dizendo para aqueles que nos veem, para aqueles que nos acompanham, que você não sabe, inclusive do que você está falando, que você está falando de um Jesus que você não vive, você está falando de um evangelho que você não vive. Então quem está ouvindo, quem está presenciando, está percebendo que você não sabe nem do que está falando, porque você não vive. Pode voltar. Então, o que o texto vai dizer para a gente é algo extraordinário. No seu ensino e estilo de vida, ele une realisticamente, na realidade, o saber e o fazer. Então, segundo Jesus, grava essa frase aí, saber e não fazer é não saber coisa alguma. Eu gosto de coral, que diz que lá no céu tem um coral. Vamos ensaiar, eu não sei qual que a gente vai cantar lá em cima, mas vamos ensaiar só essa frase, juntos aqui, saber e não fazer é não saber coisa alguma, 1, 2, 3, saber e não fazer é não saber coisa alguma. Gostei da sua voz, vamos lá só para ensaiar, para ficar um negócio mais bonito quando a gente chegar lá em cima, de novo, saber e não fazer é não saber coisa alguma. Então se você não está praticando, tu não sabe. E Deus não pede seu diploma, e Deus não pede quantas horas de curso,
E Deus não pede onde você viajou. Deus não pergunta se você leu original. Deus não pergunta em que curso que você esteve, inclusive essa noite, aqui. Deus não pergunta se tu é pastor. Deus não pega carteirada. Adriano, cadê a carteira? Credencial, se tu é ministro. Não, Deus não pergunta nada não. Deus só olha e vê se você está fazendo. Se você está fazendo, você é. Se você não está fazendo, você não é. E não fica triste comigo não. Você já sabe meu nome, Adriano Moreira, bota um pedido de oração depois. A gente tem que enxergar com os olhos de Cristo. Então, para Jesus, toda aprendizagem se relaciona com fazer a vontade de Deus, que é o texto que a gente leu. E reforçamos o saber pelo processo do fazer. E é, irmãos, algo extraordinário, porque o Evangelho é exatamente isso. Conforme vamos fazendo, conforme vamos trabalhando, eu gosto do texto de Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, a maioria das versões está assim traduzida, para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar é vida, esse experimentar é convivência, esse experimentar é caminhar, esse experimentar é estar vivendo com Ele. Por isso que é importante a teologia pela lente que ela nos apresenta, e ela nos faz enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Também pela seguinte razão, porque Jesus era orientado à realidade. É muito interessante que Jesus, ele não se ajustava ao status quo, ele não entrava no sistema do mundo. Ele não se adequava ao sistema do mundo, mas ele não ignorava o sistema do mundo para que pudesse atender com a verdade do Evangelho a esse sistema do mundo. Então essa é a nosso grande desafio, é você não deixar que o sistema te engula, é você não deixar que o sistema te põe no bolso, é você deixar que o sistema mude você, mas você também não pode negligenciar em que sistema estamos, em que mundo estamos, em que cosmos estamos, para que a partir da sua cosmovisão cristã, a partir de Cristo, possa influenciar a cosmovisão outra que está ao seu redor. Por isso que Jesus não se ajustou, mas Jesus sempre ficou preocupado com a realidade. A realidade era a sua principal preocupação. Todos os seus ensinos aconteceram nas situações da vida cotidiana. O texto que a gente colocou ali é um texto conhecido, que é justamente daquele momento em que perguntam a Jesus, capciosamente, se deveria pagar imposto a César ou não. A pergunta é capciosa, porque se Jesus vem e diz assim, não pague, aí acusariam que está se levantando contra o império. Se Jesus diz pague, mas o senhor não é o Messias que veio para nos salvar, como é que agora o senhor está a favor dos nossos opressores? Olha o contexto. Jesus disse, gente, alguém tem uma moeda, por favor? Aí alguém foi lá, pegou a moeda, aí apresentou a Jesus. Aí Jesus olhou assim, de quem é essa esfinge aqui? De quem essa carinha aqui está aqui? É de César. Vira a moeda. Aí virou a moeda. E essa inscrição? Também é de César. Meu filho, dá a César o que é de César. E deixa eu acrescentar, dá a Deus o que é de Deus. Jesus fez dentro da realidade. Ele era orientado conforme a realidade, ou seja, não se adequando a ela, mas tendo a verdade de Deus para essa realidade. Então, ao tempo que ele não caiu no laço que armaram, não foi a favor nem de império, nem contra império, mas Jesus falou a verdade que precisava ser dita naquele contexto. Então, conhecer a Deus para viver com propósito, é a gente estar nesse equilíbrio. Eu não posso ser aquele que acredita que estou em outro planeta, e não no planeta Terra, que não estou em outro contexto, não no contexto, no nosso caso, brasileiro, por exemplo. Eu estou nesse contexto. Qual é a resposta de Deus nesse contexto? O que é a resposta do Evangelho? Qual a minha visão cristã nesse contexto? É isso que eu preciso saber, e é isso que Jesus nos ensina. É essa lente que a gente precisa ter. Pode passar. Outra coisa importante dessa cosmovisão, dessa teologia, do conhecer a Deus para que a gente viva em propósito, é o próprio propósito que a teologia nos traz, que ela aponta. E qual é o propósito que ela aponta? Viver no mundo com o exemplo de Cristo. Não tem outro exemplo. Você pode gostar muito de alguém,
você pode ter alguém como referencial. Isso é bom. A gente precisa ter referências na vida. Mas não há outro exemplo para ser exemplo de vida senão Cristo. Cristo é o nosso único exemplo de vida. Vale um amém? Amém. Aleluia. Jesus é o nosso único exemplo de vida. E por algumas razões. Primeiro, Jesus era relacional. Evangelho é encontro. Evangelho é relacionamento. Evangelho é gente com gente, debaixo do Deus dessa gente, orientado pelo Deus dessa gente. Evangelho não é a parede, evangelho não é o templo, evangelho são pessoas. Seu coração, que é o coração de Jesus, pulsava pelos indivíduos, mais do que pelas ideias, pelo povo, mais do que pelas tarefas que tinham que ser feitas, pela mudança, não somente pelos conceitos. Jesus estava sempre encontrando gente, falando com gente, tratando gente, transformando gente. Então viver sobre conhecer a Deus para viver em propósito, evangelho é gente debaixo da vontade do autor dessa gente. Se você pensa em ministério, não tem outro ministério que não seja com gente. Cita um aí, por favor, que eu não sei. Pastor, eu estou lidando com tecnologia, mas essa tecnologia é para quem usar? Gente. Pastor, eu estou lidando com dinheiro, graças a Deus não lido com nada, com gente. Eu estou lidando com dinheiro, esse dinheiro vem da mão de quem? Gente. Eu estou lá na portaria, eu só fico anotando nome, anota o nome de quem? De gente. Eu só faço lanchezinho, eu estou na cantina, eu só faço comida, mas faço comida para quem comer? Gente. Então não tem para onde você correr, você está trabalhando direto ou indiretamente com gente. E evangelho é isso. E se você de alguma forma pensar diferente, pensou errado do evangelho, por isso que Jesus era relacional. Poucas vezes esteve no templo, poucas vezes esteve na sinagoga. Jesus estava sempre em torno de gente, procurado por gente e buscando gente e transformando vida de gente. Isso é evangelho. E você e eu precisamos, no dom e na capacidade que Deus nos deu, entender se estamos atingindo gente. E se gente está sendo de alguma forma tocado, transformado, edificado, abençoado pelo ministério que o Senhor te deu. Jesus sabia que o maior revezamento pela verdade eram os relacionamentos. Olha que coisa interessante. Os relacionamentos de Jesus invariavelmente enfocavam as necessidades pessoais em um nível mais profundo. Você encontra nesse João capítulo 4 o nível mais profundo dessa relação de Jesus com esta mulher, por causa do que Jesus identifica que é a necessidade dessa mulher. A necessidade daquela mulher era uma necessidade de verdadeiro e autêntico relacionamento. Aquela mulher tinha um vazio na alma, aquela mulher tinha um vazio no coração, aquela mulher tinha um vazio nas relações. E aí por isso que naquele papo que começa com a questão de uma água, Jesus chega no ponto e diz: traz o seu marido. E aí quando ela vai dizer que tinha 5, já passado por 5, estava no 6º, a questão ali não era da moralidade, a questão ali não tinha a ver com adultério, a questão ali tinha a ver com o relacionamento de uma alma vazia. E aí Jesus faz exatamente o contraponto, e está dizendo: se você soubesse, quem está pedindo essa água aqui também é igual os relacionamentos, você sempre terá que voltar aqui para beber. Esse que está te pedindo essa água te daria uma outra, que vai preencher esse vazio aí, e em você será uma fonte que saltará para a vida eterna, e nunca mais você terá esse vazio na alma. Jesus foi exatamente no centro. Jesus era relacional. Por isso que viver no mundo com o exemplo de Jesus nas relações, e relações que sejam sadias. E igreja é isso, é encontro de gente, é encontro de pessoas que vão se adequando com a vontade do eterno Deus, para viver o que a Bíblia chama de igreja do Senhor. Pode passar. E a gente precisa sempre prestar atenção que é todo tipo de gente, tá? Não é só a gente que a gente quer que seja, é todo tipo de gente. E vai ter gente que você vai dizer: Jesus, há poder no teu sangue, sem Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas é essa gente que está amarrado, aí de repente você não sabe amarrado a quem, de repente Deus amarrou, foi com você. E aí, né, a gente tem que saber lidar. Irmãos,
essa ideia só podia ser de Deus. Igreja é um conjunto de gente diferente, cultura diferente, cor diferente, questões de status social diferente, tudo diferente. Só Deus entendeu e Ele faz com que isso dê certo. Porque se não fosse Deus, isso não dá certo em lugar nenhum. Não dá certo em lugar nenhum. Se às vezes a gente, na nossa própria família, ainda tem que lutar muito para a família estar muito unida, porque se depender, o negócio fica ruim também. Deus teve essa ideia divina de formar a igreja. Meu Deus do céu. Aí você olha para uma meia dúzia e você diz: Jesus, mas tu chamou isso, Senhor? Deus chamou isso, tanto quanto tu chamou você. E o que a gente vale? É o coral, gente. A gente já ensaiou. O que a gente vale? Nada, gente. A campanha começou no dia 10. Está terminando hoje. Vamos lá, o nada é forte, tá? O que a gente vale? Tá fraco, vai ter um lanchinho aí. O que a gente vale? Nada! Mas Deus olha para o nada e gosta do nada. Dá o seu sangue, a sua vida pelo nada. E reúne os nadas para fazer igreja. Aleluia! Isso é graça, irmão. Isso é graça de Deus. Deus olha, só Deus. Olha, tem coisa que eu não pergunto, porque assim, eu não sei nem o que Ele me responderia, mas já está tudo bem. Ele me salvou, me amou, gosta de mim. Quando eu me olho no espelho, eu digo: só Deus na tua vida, mas está tudo certo. Eu estou investindo em você, porque Ele investiu. O único que podia te fulminar não fulminou, então eu estou junto com Ele, então eu estou acreditando em você. Eu com eu, tá? Que de vez em quando eu tenho que falar com o espelho. De vez em quando tem que falar com o espelho. Porque o espelho é aquela forma de você poder ser bem sincero com você mesmo. E eu aprendi isso com Davi. Salmo 42, Salmo 43, Salmo 45. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu aprendi no texto bíblico. Porque estás abatido, a minha alma. Então, de vez em quando a gente tem que falar com a gente. E aí, não dá nem para fazer essa pergunta a Deus: o que tu viu em mim, Senhor? Sabe aquele carioquês bem assim: fala sério, Jeová, o que tu viu em mim? É graça. Só Ele que é aquele que de fato pode fazer a eficácia desse evangelho e dessa teologia acontecer. Por isso que é importante pela eficácia. Jesus somou conhecimento com piedade. E é isso que eu e você temos que entender. Aí volta um ponto que falamos lá atrás. Teos, teologia. Se o sujeito diz que está estudando teologia e ele está se desviando, você está estudando qualquer coisa menos teos. Não estão te ensinando teos. Tu não tem relacionamento com teos. Tu não conheceu teos. Teos ainda não te atropelou na vida. Porque o dia que você conhecer teos, fica um negócio assim, tipo do carioquês junto e misturado, que não dá para não ser sem o teos. Só dá para viver com teos. Não se pensa sem teos. Não existe essa possibilidade de se entender sem Ele na vida. É isso. Isso é conversão. Não tem nada a ver com não fumou, não bebeu, não cheirou, não adulterou, não matou e não fez um monte de coisa. Budista também não faz, a turma lá das freiras também não, o padre também não. Isso não quer ver com conversão, não. Conversão é conhecer o Teos. Conhecer o Teos. Está vivendo com Teos? Teos é teu companheiro, junto e misturado. E até quando o Teos não está falando nada, tu não fica em crise com Teos. Porque Teos não tem que ficar te dando nenhum tipo de relatório diário: estou contigo. Já está dito, já está escrito. É só ler. E Teos também não disse: te bisquilarei. Não disse que vai te beliscar. Não, Teos não disse nada disso. Ele só disse: eu estou contigo. Você tem que crer. É simples assim. Vai ter o dia que você vai se arrepiar, o dia que você vai sentir aquela glória maravilhosa, aquele dia que os pentecostais fortes rodam no ventilador, vai ter. Mas vai ter dia que não vai sentir nada. Absolutamente nada. Só vai sentir a dor do dia, a prova do dia, a luta do dia. Mas a pergunta é: você conhece Teos?
Até o silêncio de Teus é discurso, é oratória, é sermão e é mensagem para a tua vida, se você conhece Teus. Então, quando eu vejo uns crentes assim, eu já falei isso muito em sala de aula, os alunos sabem disso. Quando eu vejo crente querendo pular do terceiro andar, eu vou pular. Primeira oração que você tem que fazer: Senhor, não deixe o pastor Adriano passar por aqui. Porque eu já venho com a mão assim. E digo assim: olha só, tem um endemoniado ali para a gente expulsar, demônio, tem mulher do fluxo de sangue ali para a gente socorrer, tem um cego de Jericó ali também para a gente socorrer e tal. E assim, não dá para ficar muito perdendo tempo com essas crises que eu vou pular, assim, né? Assim, vai ou não? Eu estou aqui para ajudar, que o Senhor salva e já vai. Se não, para com essa bobeira, vamos ali expulsar um demônio, que enquanto isso o Senhor vai resolvendo o problema da sua vida. É simples assim, gente. Ué. Então já sabe, se tiver naquela crise, estou querendo pular, pastor, fui lá no 20º andar, mandei até um recado para o pastor dizendo que eu vou pular, e que eu não sei nem se tem anjo aqui, só peça ao Senhor para o pastor Adriano não passar. Se eu passar, a gente vai ter que fazer aquela oração fortíssima para você ficar curado na hora. E normalmente quem fica nesse negócio, quando a gente chega assim, não, o pastor, o Senhor de Jesus tem poder. Então vamos fazer a vontade do Senhor, deixa que Deus trabalhe na sua vida. Porque conhecimento de Deus é algo muito particular. Abraão, você vai ter filho. Como assim, Senhor? 75 anos. E Deus cozinha esse negócio 25 anos. É Deus, gente. Deus tem essas coisas com a gente, que é para a gente entender quem Ele é. Aí quando Sara está com 90 anos, sem nenhuma possibilidade de filho nenhum, e ele com 100, sem possibilidade nenhuma, aí vem Isaac. Aí ela: meu velho, eu estou grávida, aleluia, oh glória. É assim. Depois o mesmo Theo vem e diz assim: eu quero de volta, pega esse menino, sobe o Monte Moriá e sacrifica a mim. Intimidade com Theo é você e ele, às vezes nem o cônjuge dá para entrar nessa intimidade assim, entendeu? É personalité. Aí ela diz para assim: a gente está indo sacrificar, tá, filha? Ó, qualquer dia está indo sacrificar. Chega no pé do monte, deixa todos os servos lá, só ele e Isaac. No meio do monte, Isaac faz a pergunta que, meu Deus, aquela pergunta rasgaria o coração de qualquer pai. E qualquer pai que não conhecesse Theo, já ali mesmo, já entregava a carteirinha, já não quero saber de mais nada, não quero mais saber disso, não quero... Ô pai, o principal do que a gente veio fazer aqui, a gente não trouxe. A gente não trouxe o cordeiro. Mas o pai, na intimidade com Theo, sabe quem é o cordeiro. Mas também não diz para Isaac que ele é o cordeiro. Meu filho, o cordeiro para si o Senhor proverá. Vamos continuar subindo o monte. E aí fica a minha imaginação como pregador e professor de Antigo Testamento. Chega lá em cima, por que esse menino não desce correndo? Por que esse menino não gritou lá de cima? Por que esse menino se deixa amarrar? Porque o Theos, vivido pelo pai naquela resposta, faz esse menino, a partir dali, se até então não, a partir dali também subir com Theos. E lá entender que Theos está no negócio. Se Theos está no negócio, Theos está no negócio. Está tudo certo. E aí Hebreus 11 vai dizer que o que estava no coração de Abraão é obedecer ao Senhor, e Deus iria ressuscitar o seu filho. Espero muito que você tenha conhecido Theos na vida. Espero muito que você não seja só um cristão. Espero muito que você não seja apenas um teólogo. Espero muito que você não seja apenas um estudante de teologia. Meu desejo ardente é que você conheça Theos e tenha conhecido, está andando com ele. É isso que faz a diferença na vida da gente. E haverá momentos que você só conhecendo. Por isso que a mensagem de Jesus era uma mensagem revelada. Jesus disse o que não falava de si mesmo, em muitos textos, mas fazia exatamente o que o seu pai lhe ordenava.
Cristo era o canal da revelação. Essa é uma resposta interessante que João vai dar nesse capítulo 1, verso 23. João vai dizer algo extraordinário, porque ficam perguntando a ele quem ele é. É profeta? É isso? E ele vai dizendo, não, até a hora que pergunta assim, mas afinal de contas, quem você é? Ele diz, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Você não é o autor da mensagem, você não é a mensagem, você é o canal da mensagem, você é só a voz, eu sou apenas a voz, nós somos apenas a voz. E Jesus, muitas vezes nesse ministrar a mensagem do Pai, se coloca apenas como o canal, apesar de ser Deus encarnado, coloca-se apenas como o canal. A mensagem revelada, aquela mensagem que vem ao encontro. Conhecer a Deus para viver em propósito, a gente precisa entender isso. A mensagem de Deus para nós hoje. E eu penso que esse é o desafio de quem aprende um pouquinho da palavra. Nós todos, pastores, professores aqui. Aí alguém diz assim, pastor, o senhor para pregar, para ensinar ali, qualquer coisa, o senhor sabe muito, o senhor conhece tanta coisa, a senhora conhece tanta coisa, a irmã conhece tanta coisa. Não, mas eu acho que o desafio é justamente esse. O desafio, pastor Luiz Cláudio, é, qual é a palavra revelada de Deus? Porque teologia não interessa, se não for a palavra revelada de Deus para a gente. Qual é a palavra revelada de Deus? Por isso eu sempre digo, se não lembrar do pregador, fique tranquilo, não tem problema nenhum não. O pregador é só a voz. Você tem que lembrar da mensagem. Você tem que lembrar do autor da mensagem. A voz só fez ecoar para chegar aí. Chegou, teve o resultado, opa, é isso aí. Simples assim, sem nenhuma dificuldade. E quando eu vejo uma turma por aí que acha que ele se entende o autor da mensagem, ou se entende a mensagem, Deus, tem misericórdia. Jesus, ele somou conhecimento com piedade, pode passar, porque a mensagem de Jesus foi revelada, mas uma mensagem pertinente. Olha, pelo fato de sua mensagem ser uma mensagem revelada, ela era pertinente. Pertinente ela tem a ver com o contexto, ela tem a ver com o momento, ela tem a ver com a hora. Conhecer a Deus para viver em propósito tem que ser desse jeito. Tendo a importância da palavra, da cosmovisão cristã, da teologia, por causa da sua eficácia. A eficácia dá o resultado necessário, ela alcança o alvo. Isso porque Jesus somou conhecimento com piedade. E esse é o problema que nós temos hoje. Às vezes nós temos gente com muita piedade, sem conhecimento. Isso desvirtua o caminho. Às vezes a gente tem alguém com muito conhecimento, mas não tem nada de piedade, também desvirtua o caminho. E todos os dois caminhos desvirtuados não são bons. Tem que ser associado. E Jesus fez isso. Ele nunca respondeu pergunta que ninguém fizesse. Isso aqui é algo extraordinário. Às vezes a gente quer ensinar uma coisa que não é a questão. Eu sempre digo em sala de aula o seguinte, não se faz teologia, por exemplo, em meio à dor. A gente tem muito disso. A pessoa está com a dor da perda, está com a dor da tribulação, seja lá qual for, e você quer fazer teologia em cima. Não tem que fazer teologia não. Qual é a teologia? Presente, amparo, afago, abraço, aperto de mão, caixinha de lenço junto, para chorar junto. E na hora de orar, Senhor, atende-nos, ajuda-nos. A gente não sabe de nada, ela não sabe, eu também não sei. Ele não sabe, eu também não sei, mas estou aqui. E é o maior discurso. Por isso que para nós pastores, muitas vezes num culto funeral, a gente fica numa situação assim do tipo, como é que eu explico? Como é que eu digo? Que palavra que eu trago? Porque nessa hora não dá para se fazer teologia, não tem como se fazer teologia, até porque ou eu conheço o Theos, e sei que o Theos é mistério, eu sei que Theos revela quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e às vezes o não revelar é revelação. E aí eu tenho que ouvir Paulo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E aí a gente só profetiza o que a gente conhece, e quando a gente não conhece tem que ficar calado, e o calado já é a oratória. Jesus só respondeu as perguntas que foram as perguntas da necessidade, as perguntas que foram feitas, aquilo que era o contexto do dia, da hora e do momento. Jesus não fez nenhuma outra compêndio teológico ou qualquer outro compêndio de outra doutrina que não foi aqui necessariamente foi preciso ser dito. Ele
satisfazia a necessidade que as pessoas tinham. Esses dois textos de Hebreus vai dizer exatamente isso. O 4,15 vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote, que pode interceder por nós, porque padeceu por nós, assim como também sofreu, mesmo sendo homem, mas sem pecado. Ele conhece a sua dor, conhece a minha dor, conhece a nossa necessidade. Por isso que Jesus faz essa soma de conhecimento e piedade. Para ir fechando, próximo aí. Essa mensagem de Jesus, ela era uma mensagem que tinha autoridade. Deixa eu dizer isso aqui, autoridade não tem a ver com o grito, autoridade não tem a ver com o tempo de ministério, autoridade tem a ver com a mensagem revelada, pertinente, que alcança. Então eu vou conhecer a Deus para viver em propósito. Aí voltando lá atrás, só para você não esquecer, do nosso início. Eu preciso estar debaixo desse propósito acima. Para estar abaixo desse propósito acima, eu tenho que estar numa mentalidade cristã. Essa mentalidade é a partir de uma cosmovisão. E essa cosmovisão tem que ser a cosmovisão do Evangelho, da palavra. A cosmovisão do Theos, dessa teologia que é o conhecimento de Deus. E essa importância justamente por essa eficácia na nossa vida, no contexto. E Jesus vai somar isso, conhecimento e piedade, porque a sua mensagem tinha autoridade. Ele nunca falou de maneira experimental. Jesus não faz experimento de laboratório com a gente. Jesus não fala de maneira tímida, não falou de maneira tímida, e nem ficou defendendo alguma coisa. Jesus, ele veio direto, conhecendo a sua mensagem, e nunca se hesitou em declarar aquilo que precisava declarar. Por isso que o texto, por exemplo, de Mateus 7, no final do Sermão do Monte, o texto está dizendo que ele ensinava como quem tinha autoridade. E aí você vai ter isso repetido em outros textos também. Marcos vai dizer a mesma coisa, a autoridade. E a autoridade tem a ver com a eficácia do Evangelho. E deixa eu ir fechando, que só faltam 12 slides, a gente fechar. Olha só, às vezes a gente prega e não acredita no poder da palavra que pregamos. Deixa eu falar para nós pregadores aqui, tá? Depois vocês podem me bater no intervalo, fica tranquilo. Eu peço depois que tem um diácono para me ajudar, né? A Bíblia diz em Isaías que essa palavra produz aquilo que lhe apraz. Então, quando eu ministro a palavra, eu tenho que ter a certeza que estou com a palavra de Deus na minha boca, para ser a boca do Senhor. Mas quanto ao resultado, não me compete. E às vezes você vê, naqueles chamados apelos, o sujeito tentando fazer de tudo, para que dê o resultado que ele quer. Não, eu tenho que crer nessa palavra, que ela é eficaz, ela é poderosa, ela age, é essa autoridade. A autoridade está aí, não está a autoridade no pregador, não está no orador, está na palavra. E se é a palavra genuína, ela tem poder para agir, e agir no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa, que você talvez seja até surpreendido. Eu tenho que crer nisso. E às vezes a palavra ela cai. Eu tive uma experiência certa feita de pregar em uma igreja, tem uns anos atrás, e aí naquele dia não teve aquela coisa do levantou a mãozinha, veio à frente. E aí eu até achei que, falei, acho que hoje estava difícil mesmo, acho que hoje não estava com som, que a gente faz essas matemáticas nossas, né? Eu digo, acho que hoje não estava meio desviado, acho que hoje não, né? Acho que hoje o Espírito Santo foi ali, voltou, e aí, enquanto ele foi lá, foi a hora que eu preguei, o anjo também acho que foi beber água, me largou aqui e tal. Que ninguém levantou a mão, ninguém chorou, não teve nada. Aí eu falei, Jesus, fiquei naquela crise. Depois de um tempo, olha que levou um tempo, eu conheci um outro lugar que fui pregar, e alguém veio e se identificou e disse assim, o senhor não vai lembrar de mim, mas se lembra de um lugar que o senhor pregou assim, 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 ninguém foi à frente e tal. Olha, aconteceu um negócio estranho comigo. Resumo, só para... Ele disse que aquela mensagem ficou no coração dele. Aquilo, era um homem, aquilo que ele gostava de fazer, ele foi perdendo o gosto. Segunda, terça, isso foi um domingo. Aí segunda, terça, quarta. E ele começou a ficar com aquela vontade de ir para um culto. Aí quando ele virava numa rua, tinha culto. Entrava na outra rua, tinha um culto. Entrava na outra, tinha um culto. Parece que Deus foi guiando ele por ruas que tinham culto. Até o dia que ele falou assim, meu Deus, eu tenho que entrar no culto. Aí entrou no culto. Aí gostou, de novo louvou e ficou com aquilo. Ou seja, a palavra caiu, a semente caiu e já estava germinando.
Aí quando chegou o outro domingo, que ele estava nessa mesma perturbação divina de culto, de igreja, não querendo mais estar com os amigos, não querendo estar nas rodas que estavam, nos lugares que ia. Aí ele conversou com um irmão e disse assim: irmão, eu estou com uma coisa assim que eu não sei o que é. Quando ele contou para aquele irmão a história, o irmão, graças a Deus, teve o discernimento, disse assim: não, é Jesus que já está trabalhando na tua vida, deixa eu te facilitar, aproveita que você já está aqui no culto, quando terminar o culto, a gente ora por você, e você já faz a declaração de verdade que você é de Jesus e acabou. E o sujeito está convertido até o dia de hoje na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? É a palavra que tem esse poder, é a palavra que tem autoridade. Penúltimo aí, pode passar. Jesus é aquele que somou conhecimento e piedade, porque a mensagem de Jesus era eficaz. Preste bem atenção, é o que eu acabei de falar. Note os resultados nos ensinos de Jesus. Toda vez que Jesus ensinava, ou alguém ficava espantado, ou alguém tinha medo, ou alguém ficava em silêncio quase que mortal, ou alguém acreditava, ou alguém se opunha violentamente até o fato de querer matá-lo, mas nunca havia indiferença, nunca havia neutralidade quando a mensagem de Jesus chegava. E essa tem que ser a mensagem que eu e você pregamos a partir da mensagem que vivemos. Aqueles que ouvem a mensagem a partir de nós, conhecendo a Deus para viver no propósito, tem que ser aqueles que sejam impactados, de um jeito ou de outro. E é a mesma mensagem, tá? Lázaro é ressurreto, João capítulo 11, tem uma turma que crê, mas tem uma turma que resolve naquele dia, por causa da ressurreição de Lázaro, tramar, matar Jesus. Os resultados podem ser esses, porque não tem a ver com a semente, não com o semeador, tem a ver com os corações. E Jesus já diz isso para a gente, e a gente precisa saber disso de forma especial. Você e eu vamos nos dedicar 100%. São 4 terrenos, tem que semear os 4 terrenos. Jesus não espera de você 99,9. E também Jesus não está pedindo 101. Jesus está pedindo 100%. Nem para mais e nem para menos. É conforme as suas forças e a capacidade. Mas Jesus já está dizendo que desses 100% só tem 25 de aproveitamento. Já está na Bíblia. A gente fica assim, sabe, em crise. Mas Jesus já disse. Semeou em 4, mas qual foi o único terreno que deu? Só a boa terra. A boa semente cai lá, em todos os outros terrenos, mas só esse que deu. Por isso que Jesus é esse que mostra para a gente que vidas foram transformadas, porque seu objetivo de ensino não fornecia apenas informação, mas transformação. Por isso que eu quero fechando, e pode fechar o último aí, porque é a nossa conclusão, dizer para você que a gente precisa conhecer a Deus para viver em propósito, que é a nossa temática, nesse mundo que está em crise. A teologia ela é importante nesse mundo em crise, porque a gente precisa ver isso. Transformação. Não pode ser diferente, a minha vida tem que ser transformada, a minha vida tem que ser mudada, a minha vida tem que ser tocada, a minha vida tem que ter alguma coisa diferente, senão é só acúmulo de informação. É uma informação sobre uma religião, é informação sobre uma divindade, é uma informação sobre uma liturgia, é informação sobre um grupo religioso que se reúne no endereço em algum lugar em alguns dias da semana. Não, tem que ser transformação. E é isso que o Evangelho traz para a gente. E a gente conclui dizendo que conhecer a Deus para viver com propósito é levar as pessoas a aprender. E aí, esse aprender é alterar o que elas pensam, alterar o que elas sentem, alterar o modo como elas vivem. E quem faz isso? O Evangelho, palavra de Deus, Theos, teologia, palavra correta de Deus para a nossa vida, genuína palavra de Deus. Então, o Salvador, como Supremo Mestre, nos mostra a importância da Escritura, da teologia, da cosmovisão cristã, do Evangelho para todos os tempos. Ou seja, ele mudou a sua geração e todas as outras gerações que se seguem, sendo mudadas pelo eterno Deus. Por isso, meu querido irmão, fechando essa palavra, nós precisamos conhecer a Deus mais e mais e mais, para que a gente possa viver debaixo
do propósito de Deus. Não é o seu, não é o meu, não é o nosso, é o propósito de Deus, mas é preciso que a gente o conheça. E mais uma vez, esse conhecimento é relacionamento. Lembra desse texto? Oséias 6,3, muito citados no nosso texto, no nosso contexto de igreja, eclesiástico. E esse conhecer aí é mais do que informação, é relacionamento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.